Na cordilheira central dos Andes peruanos, está situado as montanhas Machu Picchu, que na língua quechua significa velha montanha, e Huayna Picchu, montanha jovem. Ambas constituem uma grande formação orográfica conhecida como Batólito de Vilcabamba. E ao meio do caminho, entre os picos das duas montanhas, encontra-se as ruínas da civilização Inca, localizada a 450 metros acima do nível do vale, e a 2.438 metros acima do nível do mar. A superfície edificada tem aproximadamente 530 metros de comprimento por 200 de largura e contém 172 edifícios em sua área urbana. O complexo fica localizado na margem esquerda do chamado Cânion de Urubamba, o que agrega ao lugar uma atmosfera única, repleta de beleza e segurança, pois devido ao seu difícil acesso, a fortaleza chegou a ser considerada impenetrável no seu auge. Foi erguida no início do século XV, por volta de 1420, por ordem de Pachacuti, e com toda certeza, é o arquétipo mais famoso do Império Inca. Mas, o que muitos não sabem é o fato de que apenas 30% da cidade é remanescente original daquele período, o restante foi reconstruído posteriormente. Mas que facilmente pode se diferenciar pelos encaixes nas pedras. Sendo a construção original formada por pedras maiores e com encaixes perfeitos, onde o espaçamento entre uma rocha e outra é quase que inexistente, não permitindo nem mesmo que uma folha de papel consiga penetrar a fresta entre uma pedra e outra. Mas para entender melhor o que foi Machu Picchu e sua real grandeza, precisamos falar um pouco dos seus construtores, os Incas. O povo Inca chamava seu império de Tawantinsuyo, que significa o Império das Quatro Direções. Os domínios do Império Inca se estendia por uma vasta região que abrange os territórios que hoje conhecemos como Peru, Equador, Bolívia, norte da Argentina e do Chile. Essa grande nação-estado era governado por um imperador, onde o status de filho do sol era atribuído a ele, fazendo com que ele fosse considerado um ser divino pelos demais e isso lhe dava autoridade para governar o seu povo. Mas foi durante o reinado do imperador Pachacuti, entre 1438 e 1471, que os Incas avançaram intensamente e expandiram seus domínios ao ponto de se tornarem uma das maiores e mais importantes civilizações das Américas. O império foi construído a partir de batalhas sangrentas e da conquista de outros povos indígenas menores, como os Aimarás. E segundo apontam alguns historiadores, o Império Inca teve seu início no século VII, e sua capital na época era a cidade de Cusco, que na língua quechua significa umbigo do mundo. O local era considerado o centro do planeta e foi a cidade mais importante do império. Na época da chegada dos espanhóis, em 1532, calcula-se que Cusco, a capital do império, tinha cerca de 40 mil habitantes, e estima-se que no seu auge, a civilização Inca chegou a atingir uma população total de 12 milhões de pessoas. Já Machu Picchu era bem menor se comparado à capital, abrigava em torno de 1.000 pessoas. O poder supremo pertencia ao imperador, que era auxiliado por uma aristocracia hereditária no qual o processo de sucessão do império raramente gerava desentendimentos entre os próprios membros da família imperial. Porém, após a morte de Huayna Capac, os dois irmãos, Atahualpa e Huáscar brigavam por um lugar no trono. Enfraquecidos pela luta interna, foram surpreendidos e derrotados pela expedição militar comandada por Francisco Pizarro. Os espanhóis aproveitaram da guerra civil travada entre os dois irmãos e isso facilitou o processo de conquista do grande Império Inca. Sabe-se também que até no momento de abandonar a cidade sagrada, os Incas tiveram uma grande ideia, esconderam e apagaram os vestígios das trilhas e caminhos que levavam à cidadela, ficando tudo coberto pela vegetação, impedindo a avançada dos espanhóis que, apesar de perto, nunca conseguiram colocar os pés em Machu Picchu. Por conta disso, Machu Picchu é chamada de a Cidade Perdida dos Incas, devido ao fato de que os espanhóis nunca chegaram a encontrar a cidadela no período em que ocorria a conquista. Isso se deve ao fato de que logo após a chegada dos espanhóis no Peru, os Incas decidiram partir e se refugiar nas montanhas, mas não antes que parte da civilização fosse dizimada pela exploração e a cobiça de ouro dos europeus. O motivo de Machu Picchu ter sido construído exatamente no local onde está, é porque para o povo quechua, as montanhas são consideradas sagradas. Isso porque elas são a parte terrestre mais próxima do céu, o que para eles representava uma conexão maior com o divino. Para os Incas, a terra é a mãe natureza, Pachamama,
que nutre e dá tudo o que é necessário para a sobrevivência, e o respeito, agradecimento e o cuidado fazem parte de um princípio básico de interação com a Mãe Terra. E embora os Incas fossem um povo com conhecimentos avançados para sua época, não tinham ainda desenvolvido a escrita, então utilizavam os chamados quipus, para registro de histórias e cantos na língua quichua, servindo também como um sistema de contagem tanto de rebanhos quanto para pessoas. Assim iam transmitindo suas ideias e conhecimentos através da oralidade e de desenhos. Muito já se discutiu sobre o real propósito de Machu Picchu, e por não haver registros escritos deixados pelos Incas, várias teorias já foram apresentadas para tentar explicar a finalidade dessa monumental construção. A ideia mais aceita é a de que o local seria usado como uma espécie de refúgio para o imperador Pachacútec e os membros da realeza, e ao percorrer Machu Picchu, se percebe que a construção tem um forte caráter cerimonial, podendo ter sido um santuário religioso, ainda mais levando em consideração a sua peculiar localização nas alturas. Além disso, sabemos que o local foi um importante centro de controle da economia inca, e a cidade era também usada para estudos e pesquisa relacionada principalmente ao campo da astronomia, onde realizaram estudos de observação e desenvolveram seu próprio sistema de calendário, podendo identificar cada mês e época do ano, e com base nisso, organizavam seus rituais e definiam o período correto para se cultivar alimentos, pois o domínio da agricultura era fundamental para a sobrevivência. O uso do espaço local era otimizado, e consta com duas grandes áreas, uma formada principalmente por terraços e recintos de armazenagem de alimentos, conhecido como zona agrícola. Ali os Incas construíram mais de 600 terraços que serviam para ampliar a área de cultivo e proteger as estruturas de possíveis deslizamentos. Além disso, foram desenvolvidos canais de irrigação que tinham a finalidade de desviar o curso dos rios para benefício próprio. O outro espaço era chamado de zona urbana, na qual se destaca a zona sagrada com templos, praças, mausoléus reais, casas e cemitérios que estão distribuídos de maneira organizada. Existia também um terceiro setor, esse era utilizado como sede administrativa dos descendentes dos monarcas. As pedras de granito usadas para construir Machu Picchu eram extremamente pesadas, algumas pesando mais de 55 toneladas. Os Incas levantaram essa monumental obra com uma técnica chamada ashlar, que envolve pedras desenhadas perfeitamente, não sendo necessário nenhum tipo de argamassa ou cimento para juntá-las. Vale ressaltar que a civilização Inca conhecia muito bem alguns princípios de engenharia, por isso projetaram suas construções de forma que ficassem inclinadas para o interior, justamente para realizar uma melhor distribuição de peso, protegendo as edificações contra os possíveis terremotos. Isso foi feito de forma tão engenhosa que, embora a construção fique localizada sobre duas falhas geológicas, quando ocorrem terremotos, costumam dizer que as pedras dançam, se movimentam durante os tremores e depois voltam a se fixar no mesmo lugar. Sem esse método de construção, muitas das edificações em Machu Picchu já teriam sido destruídas. Hoje, com o avanço científico e o aprimoramento de equipamentos usados no campo de arqueologia, sabemos que Machu Picchu foi construída de propósito neste local de falhas tectônicas. Os indícios apontariam que as condições geológicas facilitaram o uso dos blocos de pedras nas construções da cidade inca. E segundo o geólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rualdo Menegatti, a localização de Machu Picchu não é uma coincidência e seria impossível construir um local nas montanhas altas se o substrato das rochas não fosse fraturado. Ainda completa dizendo que os Incas dominavam a arte da arquitetura em pedra e aproveitavam os materiais que estavam presentes nas falhas geológicas, utilizando os mesmos como matéria-prima para suas construções. A zona tectônica ativa teria ajudado eles na execução do projeto, pois quando as rochas se quebravam, diminuíam-se os esforços que o antigo povo teria em esculpi-las. Em Machu Picchu é possível ver outras construções emblemáticas que representam o quão avançado era a engenharia e a arquitetura da civilização incaica. Dentro da cidadela estão outras edificações complexas, como o Templo do Condor, o Templo do Sol e da Lua, o Templo das Três Janelas, a Praça Sagrada, a Residência Real e a Pedra de Intihuatana, que foi criada pelos Incas para ser usado como uma espécie de calendário ou relógio astronômico. Há também uma porta secreta em Machu Picchu, cujo acesso é restrito para visitantes. O ambiente é murado e fica situado na parte inferior do setor urbano.
Nessa abertura especula-se que ali exista um número significativo de óbidos de prata e ouro. Os pesquisadores David Crespi e Thierry Jamin acreditam ainda que a múmia do imperador Pachacútec, que ordenou a construção de Machu Picchu, esteja enterrada no recinto. No entanto, não foram juntadas provas suficientes para que as autoridades peruanas autorizassem a escavação do tal portão secreto que segue até hoje sendo um mistério. Não é à toa que o local foi declarado Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade em 1983 pela Unesco, e é provavelmente a construção arquitetônica mais surpreendente do Império Inca. E no ano de 2007, foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. As outras são o Cristo Redentor no Brasil, Chichén Itzá, no México, o Coliseu, na Itália, as ruínas de Petra, na Jordânia, o Taj Mahal, na Índia, e a Grande Muralha da China. O local ainda abriga muitos mistérios, e um deles está relacionado ao próprio nome Machu Picchu, onde recentemente um grupo de pesquisadores do Peru e dos Estados Unidos sugerem que a partir de documentos antigos foram encontradas evidências de que a antiga cidade inca se chamava na verdade Huayna Picchu. O historiador Donato Amado Gonzalez, do Ministério da Cultura do Peru, e o arqueólogo Brian Bauer, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, revisaram notas de campo de 1911 do explorador norte-americano Hiram Bingham, além de mapas da região do início do século XX, e documentos de terras centenários em diferentes arquivos. E em um artigo publicado na Naupa Pachá, revista de arqueologia andina, os pesquisadores concluem que os incas originalmente chamavam o local de Huayna Picchu, em referência ao cume rochoso que fica próximo à antiga cidade. A pesquisa indica que uma cidade inca chamada Huayna Picchu são mencionadas em um atlas de 1904, publicado 7 anos antes de Bingham chegar ao Peru. Vou deixar o link do artigo na descrição. Outra curiosa história controvérsia está relacionado ao descobrimento da cidade. Acreditará alguém no que encontrei? Assinado, Hiram Bingham, o descobridor de Machu Picchu. Mas será mesmo? Ainda se debate muito a respeito do verdadeiro descobridor da cidadela, até porque antes de Hiram Bingham sonhar com a possível existência desse lugar, os primeiros indícios de visitas a este santuário datam do ano de 1902, indicando que Agustín Lizarraga, um arrendatário de terras cusquenho, chegou ao lugar guiando também Gabino Sanches, Henrique Palma e Justo Ochoa. Esses deixaram seus nomes gravados em um dos muros do Templo do Sol, sendo atribuído a eles então o verdadeiro mérito do descobrimento de Machu Picchu, que só ganharia esse nome em 1948, quando finalmente o arqueólogo norte-americano Hiram Bingham oficializou a descoberta em seu livro A Cidade Perdida dos Incas. Embora a descoberta oficial só tenha acontecido no ano de 1911, existem vários registros de pessoas que tiveram contato e conhecimento com as ruínas do local, que somente mais tarde saberíamos que se tratava também de descrições de Machu Picchu. O primeiro relato que se tem conhecimento é do conquistador espanhol Baltasar de Ocampo, que durante o final do século XVI, disse ter visitado uma suntuosa fortaleza que nomeou de Pitcos, construída no topo de uma montanha do vale do rio Urubamba, hoje território peruano. No relato ele descreve os edifícios como sendo muito majestosos, erguidos com grande habilidade de arte, todos os vintéis das portas, assim como o principal como os vulgares, sendo de mármore, elaboradamente esculpido. Por conseguinte, podemos considerá-lo o primeiro descobridor de fora da região. Anos mais tarde, em 1865, no curso de suas viagens de exploração pelo Peru, o naturalista italiano Antonio Raimondi andou aos pés das ruínas sem saber e relatou que estavam em uma região de difícil acesso e pouco povoada, indicando que foi nesses anos seguintes que a região começou a receber visitas por interesses distintos dos meramente científicos. Existe também uma história um tanto quanto curiosa a respeito da descoberta de Machu Picchu, onde, segundo um estudo divulgado em 2008 pelo diário espanhol ABC, realizado pelo historiador e explorador Paulo Greyer, revela que Machu Picchu teria sido descoberta pelo empresário alemão Augusto Bernes em 1867, há mais de 40 anos antes da considerada descoberta oficial. O empresário ainda teria fundado uma empresa mineradora, Companhia Anônima Explotadora de Las Huacas del Inca, que explorou e vendeu toda a riqueza encontrada nas ruínas para colecionadores europeus e norte-americanos com o aval do governo peruano da época, José Balta, que cobrava 10% sobre todo o lucro.
Essa ideia ainda está sendo investigada, mas sabemos que é nesta época os mapas de prospecções minerais começam a mencionar Machu Picchu. Em 1870, o norte-americano Harry Singer coloca pela primeira vez em um mapa a localização do Cerro Machu Picchu e se refere ao Huayna Picchu como Punta Huaca del Inca. O nome por si só revela uma inédita relação entre os Incas e a montanha, e inclusive sugere um caráter religioso, pois uma huaca nos Andes antigos era um lugar sagrado. Um segundo mapa, de 1874, elaborado pelo alemão Hermann Göring, menciona e indica o local exato de ambas montanhas. Por fim, em 1880 o explorador francês Charles Wiener confirma a existência de restos arqueológicos no lugar, afirma que há ruínas na Machu Picchu, embora não possa chegar ao local. Em qualquer caso, está claro o conhecimento prévio da suposta cidade perdida, que não havia sido esquecido, como se acreditava até há alguns anos. Agora sim vamos ao famoso redescobrimento da cidadela, onde o professor norte-americano Hiram Bingham, à frente de uma expedição da Universidade de Yale, redescobriu e apresentou ao mundo Machu Picchu em 24 de julho de 1911. Este antropólogo, historiador ou simplesmente explorador aficionado da arqueologia, realizou uma investigação da zona depois de haver iniciado os estudos arqueológicos. Mas a redescoberta de Machu Picchu aconteceu quase que por um golpe de sorte. Acontece que o Hiram Bingham estava em busca de outro tesouro, a lendária Vilcabamba. A cidade construída em 1539 para abrigar os incas que haviam sobrevivido ao massacre cometido pelos espanhóis, considerada como baluarte, símbolo da resistência da invasão espanhola, mas ela foi totalmente destruída em 1572. Ao adentrar pelo cânion de Urubamba, Bingham, no desolado sítio de Mandorbamba, recebeu do camponês Melchor Arteaga o relato de que no alto do Cerro Machu Picchu existiam abundantes ruínas. Embora cético, conhecedor de muitos mitos que existem sobre cidades perdidas, Bingham insistiu em ser guiado ao lugar, que significava subir por uma empinada ladeira coberta de vegetação. Chegando ao cume, um dos meninos das duas famílias de pastores que residiam no local o conduziu aonde, efetivamente, apareciam imponentes construções arqueológicas cobertas pelo manto verde da vegetação tropical, e evidente estado de abandono há muitos séculos. E enquanto inspecionava a região exclamou: "Será que alguém vai acreditar no que encontrei?" Com isso, a Universidade de Yale e a National Geographic Society patrocinou uma expedição ao local que foi registrada e publicada em 1913 em uma edição especial da revista National Geographic. A extensa reportagem inclui também centenas de fotografias ao longo de suas 186 páginas sobre as descobertas de Bingham em Machu Picchu. Bingham criou o nome de A Cidade Perdida dos Incas através de seu primeiro livro, Lost City of the Incas, popularizando assim o local que hoje é um dos atrativos turísticos mais procurados do mundo. Suas escavações, não muito ortodoxas realizadas em diversos lugares de Machu Picchu, permitiram-lhe reunir 555 vasos, aproximadamente 220 objetos de bronze, cobre, prata e de pedra, entre outros materiais. A cerâmica mostra expressões da arte inca e o mesmo deve dizer-se das peças de metal, braceletes, brincos e prendedores decorados, além de facas e machados. Ainda que não tenham sido encontrados objetos de ouro, o material identificado por Bingham era suficiente para inferir que Machu Picchu remonta aos tempos de esplendor inca, algo que já evidenciava seu estilo arquitetônico. Bingham reconheceu também outros importantes grupos arqueológicos nas imediações, Sayakmarca, Fuyuilpatamarca, a Fortaleza de Vitcos, e importantes trechos do caminho Inca, todos eles interessantes exemplos da arquitetura desse império. Tanto os restos encontrados, como as evidências arquitetônicas levam os investigadores a crer que a cidade de Machu Picchu terminou de ser construída entre o fim do século XV e início do século XVI. No ano de 2010, é lançado o filme indiano Intiran, um dos poucos que recebeu permissão para realizar filmagens dentro da cidadela, e durante as filmagens um guindaste chegou a danificar parte do local. O filme Transformers, O Despertar das Feras, também traz algumas cenas gravadas nas incríveis ruínas da cidade inca. Inclusive, o próprio elenco e a produção se mostraram totalmente impressionados e encantados com a beleza e a magnitude das construções. Certamente o lugar é merecedor do título de Maravilha do Mundo, e pretendo conhecer um dia. Então curte, comente e compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer.
Agradeço a sua atenção até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.